Bom dia. Mais um dia magnífico, mas hoje está um pouco mais fresco, do que é muito agradável. Mas ontem o sol estava maravilhoso. Então ontem, se você se exercitou, teve que ser bem cedo de manhã ou no final da tarde, não é mesmo? Mas hoje está um pouco mais agradável. Na nossa próxima aula vamos falar sobre exercícios, mas o que eu quero abordar agora é a água. Que tipo de água devemos beber e quando devemos beber e por que devemos beber água? Um homem me disse, todo mundo me diz para beber água, você me diga o porquê. Então deixe-me te explicar o porquê. Vamos dar uma olhada na perda de água ao longo de um dia. Então, pelos rins, agora por favor tenham paciência comigo porque sou australiano, então vou dizer litro. Mas acho que vocês sabem que no EUA um quart equivale a 1 litro. Assim, pelos rins, que são responsáveis pela filtragem do sangue e pela eliminação de resíduos, perdemos aproximadamente 1,5 litro de água por dia. Pelo cólon, que faz parte do intestino grosso e auxilia na absorção de água, perdemos cerca de 0,3 litro diariamente. Já pelos pulmões, durante o processo de respiração, perdemos em torno de 0,2 litro de água todos os dias. E o que surpreende a maioria das pessoas é que pela pele perdemos 0,5 litro, então isso totaliza uma perda de 2,5 litros, ou seja, perda de litros em um período de 24 horas. Precisamos repor 2 litros ou 2 quarts de água. Bem, e quanto ao restante? Bem, no nosso magnífico café da manhã desta manhã, tivemos água entrando através da manga, através da nossa toranja, através do nosso... Então veja, suas frutas e vegetais também fornecem um pouco de líquido, mas precisamos consumir pelo menos 2 litros de água pura por dia. Então aqui está a regra geral. Para cada 50 libras de peso corporal, para vou dizer quart para facilitar, para 1 quart ou 1 litro. Isso significa que se alguém pesa 100 libras, essa pessoa deve consumir 2 quarts por dia. E eu acho que alguém pode ficar muito preocupado se pesa 200 libras. Isso significa que eu preciso beber 3 quarts por dia? Bem, isso é um bom incentivo para a perda de peso. E se alguém está bebendo apenas 2 copos de água por dia e pesa 200 libras, pode ficar muito desanimado com essa notícia. Então sabe o que eu digo? Roma não foi construída em um dia. Você só começar pouco a pouco a beber mais. Mas é uma boa regra geral para crianças, porque crianças precisam de água. E você observa, né? Uma criança acorda de manhã, corre e brinca por um tempo, senta para o café da manhã. Qual é a primeira coisa que ela quer fazer logo depois do café da manhã? Água. Porque elas sentaram para comer desidratadas. O mesmo acontece com os adultos. Quantos adultos acordam de manhã e a primeira coisa que tomam é, digamos, suco de laranja e uma xícara de café? Esses não são os líquidos tradicionais do café da manhã? E o que eles estão fazendo quando tomam seu suco de laranja e sua xícara de café? Eles estão com sede, estão tentando se hidratar, mas nenhum dos dois vai hidratá-los. Quão limpo seu corpo ficaria se você o lavasse com suco de laranja? Quão limpo seu corpo ficaria se você o lavasse com uma xícara de café? Apenas a água, e somente a água, fornece o que o corpo precisa. E há um livro chamado Um dos Muitos Gritos do Corpo por Água, escrito pelo Dr. Bahman Geldish. Vamos chamá-lo de Dr. B, um médico iraniano. E a história dele é muito interessante. Ele estava em uma prisão, como prisioneiro político, e todos os pacientes, não pacientes, mas os residentes da prisão vinham até ele porque ele era o médico. E ele não tinha nada, então simplesmente continuava dando um copo de água para cada um. E você sabe, eles ficavam felizes porque ele realmente fazia alguma coisa, e a cada 15 minutos ele lhes dava outro copo de água. Então ele ia vê-los, dava mais um copo de água, e para ele era um pouco como, o que mais posso fazer? Mas então ele percebeu algo, todos estavam melhorando. Na verdade, começou a circular a notícia. Temos o melhor médico aqui nesta prisão. Todo mundo está melhorando. Então ele colocou seu chapéu de detetive. Por que eles estão melhorando? Tudo o que estou fazendo é dar água para eles. E disso surgiu o seu livro,
um dos muitos gritos do corpo por água, e o que é fascinante sobre esse livro, tenho quase certeza de que está ali na estante, é que ele aborda cada função do corpo. Porque não é ótimo quando alguém pergunta, por que isso está acontecendo? Investiga, escreve um livro e pronto. Podemos ler esse livro e pensar, olha só, não precisamos reinventar a roda. Esse cara já fez tudo. E o que ele descobriu foi que o primeiro lugar onde a água é perdida é o estômago. Porque revestindo o nosso estômago, temos uma espessa camada de mucosa. E nessa camada espessa de mucosa, há bicarbonato de sódio. E esse bicarbonato de sódio está no revestimento do estômago, para que, se algum ácido estomacal tentar atravessar, ele seja imediatamente anulado ou neutralizado, para que o ácido clorídrico não corroa nosso estômago. Mas um dos primeiros lugares de onde a água é retirada durante a desidratação é o revestimento do estômago. E assim, quando alguém está desidratado, pode ter um revestimento do estômago muito fino. E quando o revestimento do estômago está muito fino, não há bicarbonato de sódio ali, então o ácido do estômago pode facilmente começar a corroer o tecido. E então, devido ao dano, os próprios micro-organismos do nosso corpo mudam de função e passam a atuar como equipe de limpeza. Lembra de segunda-feira, quando analisamos o ciclo da vida? E eles mudam de função e se tornam a equipe de limpeza. Lembra qual é o nome disso? Bactérias. E deram um nome para elas no estômago. Chama-se Helicobacter. Você já ouviu falar? Sim. Helicobacter pylori. A Helicobacter pylori é responsabilizada pelas úlceras estomacais. Alunos, qual é a causa das úlceras estomacais? Bem, o número 1... Desidratação. É, na verdade, a desidratação. Desidratação. E o Dr. B afirmou que, na época em que escreveu seu livro, já havia curado 3.000 casos de úlcera estomacal apenas com água. Porque o primeiro lugar de onde a água é retirada é o revestimento do estômago e o primeiro lugar para onde ela vai é o revestimento do estômago. Então, um copo de água meia hora antes da refeição, a primeira coisa que fará é engrossar aquele revestimento mucoso do estômago. Então, há alguns médicos da Austrália Ocidental, que ganharam o prêmio Nobel por descobrirem que a Helicobacter pylori causa úlceras estomacais. Eles chegaram a colocar Helicobacter pylori no estômago de alguém e sim úlcera estomacal. Mas sabe qual é a minha pergunta? Bem, será que eles estavam desidratados? Quanta água eles estavam bebendo? Eles tomam café? Nós tivemos um patologista participando do nosso programa. Ele disse, fizemos estudos sobre o café e descobrimos que são necessários 5 copos de água para compensar os agentes desidratantes de uma xícara de café. Agora, quando você olha para isso, acho que vai concordar comigo. A população está desidratada. E o livro do Dr. B, um dos muitos gritos do corpo por água, na verdade explica por que todos esses males estão acontecendo. O outro título do livro dele é Ele não está doente, ele está com sede. O outro título do livro dele é, ou o subtítulo, Não trate a sede com medicamentos. Porque quando você toma medicamentos, o que isso faz com o seu estado de hidratação? Ela diminui. Diminui ainda mais. Eu sei, como enfermeira psiquiátrica, você está conversando com os pacientes e dá para perceber que a boca deles está seco, pelo jeito que eles falam. Então, o que eles fazem? Coca, café. E isso está ajudando? De jeito nenhum. Na verdade, isso contribui para o fato de eles ainda estarem no hospital psiquiátrico, porque nosso cérebro é composto por 85% de água. Do pescoço para baixo, somos 75% água. Nosso cérebro é um sistema hidrelétrico. Sem água, sem eletricidade, uma pessoa pode, de fato, desenvolver padrões de pensamento negativos em um cérebro desidratado. E a maioria das pessoas sabe que a dor de cabeça delas possivelmente é devido à desidratação. Meu marido me ligou um dia, às 3 horas da tarde. Ele estava dirigindo, ele disse, não sei o que está acontecendo comigo, estou com uma enxaqueca, mal consigo dirigir. Sabe qual é sempre a minha primeira pergunta? Quanta água você bebeu?
E ele respondeu, puxa vida. Ele disse, não bebi nenhuma água desde que acordei esta manhã. Então ele acordou de manhã e tomou água. Ele tomou café da manhã. Deve ter ficado ocupado, almoçou e agora já são 3 da tarde. Ele está cronicamente desidratado. Então eu disse para ele, por favor, não beba um copo inteiro de água. Por favor, tome só meio copo de água. Alguns minutos depois, mais meio copo de água. Alguns minutos depois, deixe entrar aos poucos, de pouquinho em pouquinho. Ele disse que depois do primeiro copo, a enxaqueca virou uma dor de cabeça, e depois do segundo copo, a dor de cabeça virou um incômodo leve. E depois do terceiro copo, ele não tinha mais dor de cabeça. Agora, não seria ótimo se você pudesse resolver toda a dor de cabeça só com água? Mas, infelizmente, nem toda dor de cabeça é apenas por desidratação, mas eu gosto de usar o processo de eliminação. Vamos tentar a água primeiro. E o Dr. Batman Gerheld, naquela prisão, estava vendo todos esses problemas se resolverem só porque ele estava dando água. Na verdade, quando a política mudou e ele finalmente foi libertado, ele disse, olha, você se importa se eu ficar? Nunca tinham ouvido alguém dizer isso antes. Ele disse, estou bem no meio de uma pesquisa muito interessante. E ele apresentou em revistas médicas, apresentou em conferências médicas. E de todas essas palestras que deu, ele escreveu o livro, Um dos Muitos Gritos do Corpo por Água. Mas não é uma mensagem popular, não é? Você não pode ganhar muito dinheiro com água. Quero contar para vocês algo que aconteceu em nosso retiro. Isso foi lá em Melbourne. Tivemos um rapaz que veio, ele era da África do Sul, tinha pouco mais de 50 anos. Ele veio com a esposa, não queria estar em nosso retiro de saúde e rapidamente, nós percebemos isso. Ele era muito ríspido e impaciente e sua esposa parecia bastante desconfortável. Ela tinha pago o valor total, então eles tiveram que vir. Esposa sábia. Ela não deu entrada, ela pagou tudo. E enquanto eu fazia perguntas para ele, ele respondia de forma bem curta. Eu perguntei, quanta água você bebe por dia? 2 litros. E eu pensei, bom, ele bebe bastante água, vou seguir em frente. Você está tomando algum medicamento? Sim, estou. Tomo um medicamento diferente todo mês. Tenho Helicobacter pylori no estômago. Há quanto tempo você faz isso? 5 meses. Isso é um antibiótico diferente todo mês para matar o Helicobacter pylori. E todo mês, quando ele volta ao médico, agora eles só fazem testes de respiração e ainda está lá. Qual é a definição de insanidade? É fazer o que você sempre fez e esperar resultados diferentes. Não estou criticando ele. Acho que ele e o médico estão esperando que o próximo antibiótico realmente elimine de vez. Eu disse, você tem interesse em considerar uma alternativa? Ele disse, não, muito obrigado. Estou muito satisfeito com o meu medicamento. O governo de Deus é um governo de liberdade e em que a liberdade se baseia? Livre-arbítrio. Então, eu respeito a escolha dele, mesmo que eu não concorde. Eu devo respeitar a escolha dele e eu respeito. Após a primeira palestra, onde falei sobre a capacidade do corpo de se curar e como ele se cura quando você oferece as condições certas, ele e a esposa vieram até mim e disseram, isso fez mais sentido do que qualquer coisa que ouvimos há muito tempo. Nós realmente concordamos em deixar você nos aconselhar sobre o que fazer com esse estômago. Eu disse, bem, eu não posso dizer o que vocês devem fazer. Apenas você e seu médico têm autoridade sobre sua medicação, mas isso é o que eu faria. Eu pararia com esse antibiótico e tomaria a erva que vou recomendar, que é o olmo vermelho. O olmo vermelho reveste, acalma e cura todo o revestimento do intestino. É a casca em pó do olmo vermelho. Você mistura com água e ela fica, pode-se dizer, um pouco escorregadia e simplesmente reveste e acalma. E eu disse, a escolha é sua. Ele disse, estamos dispostos a fazer isso. Ele disse, tenho dor de estômago há 25 anos. Ele disse, já viajei o mundo todo, ninguém consegue me ajudar. Então, a cada palestra, esse homem ficava um pouco mais interessado e um pouco mais interessado. E no final da semana, quando ele se sentou na minha frente para uma consulta final, estava com um grande sorriso no rosto.
Eu disse, você tem algo para me contar, não é? Ele disse, sim, estou há 2 dias sem dor de estômago, pela primeira vez em 25 anos. Eu disse, isso é uma ótima notícia, Paul. Ele disse, mas eu tenho mais novidades. E isso foi o que me animou ainda mais, ele disse. Eu descobri o que era. Nós somos o médico, este é o espelho. Eu sou apenas o professor e adoro ensinar as pessoas como serem seus próprios médicos. Eu perguntei, qual foi a causa, Paul? Ele disse, eu estava bebendo 1 litro de água em cada refeição. Então, em toda refeição, ele estava diluindo o ácido clorídrico do estômago. Você sabia que o ácido clorídrico é antibacteriano, antifúngico? Então, se o seu ácido clorídrico está forte, a Helicobacter pylori não consegue sobreviver no estômago, porque o ácido clorídrico é antibacteriano. Interessante. Quero mostrar o que está acontecendo, e ele não bebia nada entre as refeições. Então, toda vez que sentava para comer, estava desidratado, sem a proteção do revestimento do estômago. Então, vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Aqui está a Helicobacter pylori apenas fazendo seu trabalho. E, aliás, todo mês, quando o antibiótico entra em cena, ele elimina a Helicobacter pylori. Mas como o dano ainda está lá, mais Helicobacter pylori aparece para limpar a área. Veja, se você não fecha a torneira, vai continuar enxugando o chão. Quando ele se senta para comer, o ácido clorídrico é liberado. E o ácido clorídrico está prestes a descer e eliminar a Helicobacter pylori. E então, o que o homem faz? Toma um grande gole de água. O que isso faz com o ácido clorídrico? Inibe isso. Todos nós lembramos das aulas de química, a água dilui o ácido. A Helicobacter pylori pensa, ufa, essa foi por pouco. Mastigar, mastigar, mastigar. Ele aprendeu nas aulas a importância de beber entre as refeições e não durante as refeições. E você provavelmente já percebeu, se você se senta para comer já hidratado, não precisa beber. Falamos sobre isso ontem. Acho que é um hábito pegar o copo. Mas como você verá amanhã, é possível reprogramar seu cérebro. Você pode treinar para deixar esse hábito. Então ele está bebendo entre as refeições. O que isso faz com o revestimento do estômago dele? Cria um revestimento bem espesso no estômago. Então, quando ele sente o cheiro ou começa a comer, o ácido clorídrico é liberado. O ácido clorídrico desce, elimina, elimina, elimina. O corpo dele se curou sozinho. Temos tudo o que precisamos neste corpo para nos curar. Só precisamos dar as condições certas. Quão simples é isso? Se alguém me diz, estou com Helicobacter pylori, eu digo, parabéns, todos nós temos. Só é um problema quando está em grande quantidade. E aí a pergunta é por quê? Por que está em grande quantidade? Lembra do Dr. B? Ele curou 3.000 casos de úlcera no estômago apenas com água. Apenas com água. Quão simples. Simples assim. Tão simples. Então esse homem viajou o mundo inteiro em busca de ajuda e depois veio para um retiro de saúde nas colinas de Victoria, onde aprendeu as condições necessárias para proporcionar a cura ao seu estômago. Assim descemos pelo trato gastrointestinal e chegamos ao pâncreas. Aqui está o pâncreas e o pâncreas libera 2 hormônios no sangue e também libera hormônios no intestino. Ou enzimas no intestino, hormônios no sangue. Quais são os hormônios que vão do pâncreas para o sangue? São a insulina e o glucagon. Ambos esses hormônios exigem uma grande quantidade de água para serem produzidos adequadamente. Então, se alguém está desidratado, você consegue ver que isso pode contribuir para o diabetes? Do intestino, eles têm nomes grandes e complicados, então vou apenas te dar. São cerca de 4 enzimas que são liberadas para finalizar a digestão dos nossos alimentos. Essas enzimas, há uma enzima que finaliza a digestão do amido, a outra enzima que finaliza a digestão da gordura, e essa é a sua poliinsaturada, porque, lembre-se, a saturada é quebrada embaixo da língua, pela enzima sob a língua. E há duas enzimas que finalizam a digestão das proteínas. E é por isso que quando alguém tem câncer de pâncreas,
muitas vezes morre muito rapidamente e morre de desnutrição, porque o pâncreas não consegue liberar essas enzimas para finalizar a digestão. E se a digestão não for finalizada, o alimento não consegue sair do intestino e entrar no sangue. Então, vamos continuar descendo pelo trato gastrointestinal e observar o efeito da água. Seguindo pelo trato gastrointestinal, chegamos ao cólon. E uma das principais funções do cólon é retirar a água para que as fezes sejam formadas. Se uma pessoa está desidratada, mais água é retirada do que deveria, então acabamos com fezes em formato de bolinhas ou muito endurecidas. Portanto, a constipação pode ser resultado da desidratação. Novamente, são fatores que contribuem. E o que eu adoro nessas leis é que não é apenas uma lei, é um pouco de cada uma delas. E para algumas pessoas é principalmente a falta de água, mas para outras, algumas dizem: mas Bárbara, eu estou bebendo toda a minha água e ainda estou com constipação. Então, sabe qual é a minha resposta para isso? Bem, não é a água, deve ser outra coisa. E repare no homem com o problema de Helicobacter no estômago dele. Ele estava bebendo 2 litros de água por dia, mas estava bebendo na hora errada. É por isso que a descrição aqui é o uso da água. Há um momento para usar água e há um momento para não usar água. Agora, se alguém sentir sede após uma refeição, por todos os meios, tome alguns goles de água. Alguns goles de água não vão reduzir significativamente a eficácia do ácido clorídrico, mas a maioria das pessoas que precisa beber durante as refeições é porque ficaram desidratadas durante a refeição. Então eu digo aos pais, façam as crianças beberem água. A mãe, o pai, olhem para o relógio. Meia hora, 45 minutos antes da refeição, façam com que eles bebam água. Façam com que bebam nesse momento, porque a mãe sabe que se não fizerem isso, eles vão querer beber logo depois das refeições. E se eles quiserem beber depois das refeições, eu diria, tome só alguns goles, querido, só alguns goles. Dessa forma, você está protegendo a digestão dos seus filhos. Mas, como você verá amanhã, a parte frontal do nosso cérebro só está totalmente desenvolvida aos 30 anos. Isso é a capacidade de prever o futuro. Crianças não têm essa capacidade de previsão. Você precisa ser essa capacidade de previsão por eles. O que acontece com frequência, especialmente com o estômago, é que algumas horas depois da refeição, muitas vezes surge uma sensação de fome. Mas geralmente é desidratação, porque o corpo nem sempre consegue diferenciar entre sede e fome. Por isso, tenha sempre água à disposição. E lembre-se, crianças dizem que estão morrendo de fome quando estão entediadas. E está no coração de uma mãe querer dar ao filho o que ele precisa. Veja, é difícil para uma mãe passar de um estágio em que ela supre todas as necessidades do bebê para, quando a criança se torna um pequeno, começar a incentivá-la a pensar um pouco por si mesma e não dar absolutamente tudo o que ela deseja. Então eu dizia para meus filhos, é hora de tomar água, deve ser um dos muitos sinais do corpo pedindo água, hora de beber água. Eu não quero água. Sinto muito, querido, porque se você não beber água, não pode almoçar. A escolha é sua, entendeu? Devolva a escolha para eles. Devolva a escolha para eles. E então, quando todos estão sentados para almoçar e eles não estão lá, estou com fome. Eu sei, querido, olha, você sempre é muito gentil. Então, se você beber essa água agora, eu deixo você almoçar em 15 minutos. Sabe, muitas vezes você só precisa fazer isso 1 ou 2 vezes e amém, e eles entendem o recado. Beba água, é bom que eles tenham sua garrafinha e aí você pode ver. E muitas vezes, eu sei que com a minha netinha, quando eu estava lá, eu dizia, olha, quando você chegar até aqui, sua barriguinha vai estar pronta para o almoço. E eles adoram metas, objetivos, crianças adoram objetivos. Então elas estão bebendo e estão olhando para, bebendo um pouco, bebendo. Você sabe, é conquistar algo. Deixe-os conquistar algo. Um dia uma senhora me disse, Bárbara, você deve mimar seus netos. Eu apenas sorri docemente, porque eu sabia que ela não gostaria da minha resposta. Então ela insistiu. Eu disse, não. O que significa mimar? Estragar algo bonito.
Nossos netos adoram vir para Misty. Você sabe o que eles fazem o dia todo? Brincam no riacho. Brincam no riacho. Às vezes eu chego em casa e tem pilhas de roupas, todos caíram no riacho. E se estão enlameados, eu dou a mangueira e uma escova de esfregar para eles. Desculpe, querido, essa não dá para colocar na máquina de lavar. Então você nunca fica bravo. É a raiva que machuca as crianças, mas causa e efeito é a melhor forma de aprender. Eu simplesmente vou ao brechó, como vocês chamam de thrift store, e compro todas essas roupas. Então temos muitas roupas, por isso não importa se eles caem no riacho. Por isso não é de se admirar que eles amem Misty Mountain, porque eles são livres. Se morássemos aqui, é lá que eles estariam o dia todo naquele riacho, Então, as crianças, sabe, muitas vezes elas são simplesmente sufocadas. Elas são sufocadas e são as crianças infelizes. Algumas pessoas me dizem, mas Bárbara, se eu bebo água, fico indo ao banheiro o dia todo. E algumas pessoas dizem, mas Bárbara, se eu bebo água, minhas pernas incham. Sabe o que isso me diz? A água não está entrando na célula. A célula é cercada pelo que chamamos de membrana bicamada, ou seja, uma membrana de dupla camada. E a água precisa de ajuda para entrar na célula. Então, como ajudamos a água a entrar na célula? Existem 4 elementos vitais necessários para a vida. Vamos analisar esses 4 elementos vitais. Esses 4 elementos vitais necessários para a vida indicam o que precisamos. O número 1 é o oxigênio. Agora, isso não é uma surpresa. O oxigênio é o elemento mais vital necessário para a vida. O número 2 é a água, e isso também não é uma surpresa. Mas o que surpreende a maioria das pessoas é que o terceiro elemento vital necessário para a vida é o sódio. Se você pensar bem, somos pessoas salgadas. Nossas lágrimas são salgadas, nosso sangue é salgado. O bebê nada no útero em água salgada. O Dr. Jacques de Langry escreveu um livro inteiro sobre o sal. Chama-se Os Poderes Ocultos do Sal Marinho. E ele chama nossos fluidos internos de nosso oceano interno. Água do mar, vamos dar uma olhada na maior concentração de sódio que encontramos na água do mar. Ela possui 92 minerais. E eu mencionei isso outro dia, então vamos recapitular. Então, 30% desses 92 minerais é sódio e aproximadamente 50% é cloreto. E como esses são são os minerais em maior quantidade, o que o homem faz é retirar os cristais de cloreto de sódio, branqueá-los, adicionar alumínio e assim surge o sal de cozinha. E infelizmente, às vezes, isso é chamado de sal marinho. Então, tenha cuidado quando disserem sal marinho. O sal marinho contém quantos minerais? 2. E esses são minerais tão agressivos que, se você os injetasse diretamente no sangue, a pessoa morreria. E se você misturar uma colher de chá de sal de cozinha com uma xícara de água, essa quantidade, e encher um tanque inteiro e colocar peixes do mar nessa solução, todos eles morrem. Então, na verdade, é um sal perigoso. Na verdade, é um veneno. E quando entra no corpo, o corpo pensa que está recebendo todos aqueles minerais, mas não está. Está recebendo apenas 2. E isso causa um desequilíbrio dentro e fora da célula. O 4º elemento vital necessário para a vida é o potássio. E você obtém boas quantidades de potássio em suas frutas e vegetais frescos. E a pimenta caiena é rica em potássio. Assim, a maior concentração de mineral dentro da célula é o potássio. A maior concentração fora da célula é o sódio. E existem bombas de sódio e potássio na membrana ao redor da célula. E essas bombas de sódio e potássio estão constantemente funcionando assim, mantendo o equilíbrio dentro e fora da célula. Mas quando alguém consome grandes quantidades de sal de cozinha, você já reparou que as pessoas colocam e nem sentem o gosto da comida? Isso porque o sal de cozinha, o cloreto de sódio, é tão agressivo que mata as papilas gustativas. Por isso não é de se admirar que precisem colocar tanto. Mata as papilas gustativas, mas o sal que usamos é o sal celta. E o sal celta, ele recebe esse nome porque é colhido manualmente pelo método tradicional celta.
Fica na Bretanha, na França, 4,5 milhões de acres desses lindos campos de sal, onde é colhido manualmente o sal marinho. Por favor, não se assuste por ele ser um pouco mais caro do que os outros, pois você está diante de um sal marinho tradicional colhido manualmente. Então, o sal celta contém 82 minerais. Por que não 92? Alguns estão em proporções tão pequenas, quase impossíveis de medir, que é inevitável que alguns se percam. Veja, esses 2 minerais são tão agressivos que precisam dos outros minerais para suavizá-los ou amortecê-los. E um dos valores do sal celta é que ele contém 3 tipos de magnésio. E é por isso que ele é tão úmido, porque o magnésio é uma molécula que tem muita afinidade com a água. E é por isso que o verdadeiro sal celta estará sempre úmido. Você já reparou como ele é úmido? Isso é porque ele tem 3 tipos de magnésio, e esses magnésios ajudam a manter os outros minerais em suspensão dentro dos cristais, chegando ao ponto de, em quantidades de partes por milhão, até mesmo o iodo estar presente ali. Iodo. Quando o mar quebra, o iodo entra em suspensão e flutua, indo parar na terra. E é por isso que vegetais e frutas cultivados em áreas costeiras realmente têm traços de iodo neles. Mas o sal marinho colhido manualmente geralmente é seco bem rapidamente, porque, como mencionei outro dia, você tem essas penínsulas assim e todos os fletes de sal ficam nessas penínsulas. E então o vento e o sol passam rapidamente por ali e eles são secos às vezes em 24 horas e depois colhidos. E o que isso faz é ajudar a reter o iodo em micro quantidades nesses pequenos cristais. Então, quando você mastiga o cristal na boca, está liberando esses gases minerais. Não precisamos de muito iodo, mas quando você consome um cristal de sal celta com cada copo de água e faz essa crocância antes de beber, você está recebendo pequenas quantidades consistentes de iodo. E isso é tudo o que precisamos. Porque quando alguém toma iodo, você sabia que ele sai do corpo em 20 minutos? E se a pessoa compra sal iodado, o iodo presente nesse sal iodado não é um iodo industrial. Mas quando você abre o sal iodado, em 1 hora ele já evaporou. E quando você tem sal iodado, o que você tem agora? 3 minerais. Mas em cerca de 1 hora após abri-lo, até mesmo esse iodo já evaporou. Mas o iodo em partes por milhão, em quantidades microscópicas, que está contido no sal celta naquela forma cristalina. É por isso que a forma cristalina é a melhor. E se você colocar esses pedaços, sabe, aqueles pedaços de cristais, colocar sal na sua comida até mesmo 10 minutos antes de servir, e então ele se dissolve e passa pelo cozimento. É a melhor maneira de obter seus minerais. Por causa dos 3 tipos de magnésio presentes no sal celta, um deles é o sulfato de magnésio, que é o sal de Epsom. Outro é o cloreto de magnésio e o outro magnésio é o brometo de magnésio. Devido à propriedade do magnésio, que é uma molécula ávida por água, quando você coloca esse sal celta na boca, mastiga e libera esses minerais, as membranas mucosas da sua boca absorvem os minerais, que são levados até a célula. Depois você toma sua água, o magnésio puxa a água para dentro da célula. É a maneira mais rápida de hidratar o corpo. Então, quando alguém diz que não bebe água porque precisa ir ao banheiro o dia todo, eu gostaria de sugerir que é porque está faltando os sais mineralizados. E se alguém diz, mas eu bebo água, minhas pernas incham, toda essa água é extracelular, não intracelular. Outra coisa acontece. Quando essa água é puxada para dentro da célula, existe um pequeno motor na membrana celular e quando a água passa rapidamente pela membrana, faz com que esse motorzinho gire, o que nos dá uma unidade de energia. Não é incrível o que eles sabem sobre o funcionamento interno da célula?
Então, quando todo mundo no trabalho vai lá fora fumar um cigarro e tomar uma xícara de café para conseguir um pouco de energia, tudo o que você precisa fazer é encontrar uma árvore, respirar pelo nariz, usar o sal celta, tomar um copo de água e você vai entrar recarregado. Talvez tire os sapatos e ande ao redor da árvore algumas vezes. Ah, eu não faria isso se houvesse fezes de cachorro. Espero que haja um parque um pouco limpo onde você esteja. Quando eu estava na Alemanha, eu estava numa cidadezinha chamada Bad Orb. Aparentemente, Bad significa banho. E lá eles tinham as terapias de água Kneipp e você podia fazer uma caminhada Kneipp descalço de 4,5 quilômetros. Foi tão divertido porque a grama era simplesmente linda. E nós andamos sobre cascalho, depois andamos na areia, depois andamos na grama. E havia um riacho. E nós atravessávamos o riacho gelado. E então havia cordas onde você podia se segurar enquanto atravessava. Atravessamos o riacho e depois subimos uma colina. Esse foi o meu passeio Kneipp descalço de 4,5 quilômetros. Foi muito divertido. Era inverno. Bem, não era inverno, mas na Alemanha estava frio. Então, nós estávamos bem agasalhados, mas como você está sempre se movendo e andando sobre diferentes superfícies, isso massageia a sola dos seus pés. Você sabe, essas curas com água Kneipp foram esquecidas, não foram? Está na hora de reviver esses tratamentos simples com água. E você já teve sua aula sobre terapia com água, aula de terapia com água com a Vanessa? Fascinante, não é? Apenas as coisas simples que você pode fazer. Então, quando uma pessoa consome muito sal de cozinha e está ocupada demais para comer frutas e vegetais, muita comida rápida que não tem minerais, o que acontece com o potássio dentro da célula? Ele diminui. E o que acontece com o sódio fora da célula? Na verdade, ele fica alto demais. E há uma pequena quantidade de sódio dentro da célula, mas o que acontece com a osmose e a difusão é que a concentração mais alta se mistura com a mais baixa. As bombas de potássio e sódio não conseguem dar conta, então os níveis de sódio dentro da célula ficam altos demais e isso faz com que a célula inche. Como isso se chama? Pressão alta. O médico está certo. O sal de cozinha realmente aumenta a pressão, mas o Dr. Jacques Delangre, quando ele recebe um paciente com pressão alta, sabe o que ele recomenda? Ele recomenda o sal celta, porque isso proporciona um equilíbrio adequado de fluidos dentro e fora da célula. E quantas pessoas no mundo da nutrição hoje passaram de exagerar no sal de cozinha para não consumir sal nenhum? E ambos os extremos são perigosos. E um dos motivos pelos quais algumas emissoras de televisão não me convidam é por causa da minha posição sobre o óleo e o sal. Porque a mensagem médica é, se você quer controlar a pressão arterial, o que você tem que fazer? Cortar o óleo e o sal. Mas existem óleos e óleos, como vimos ontem, e existem sais e sais. Revestindo o trato gastrointestinal estão as vilosidades e ontem nós observamos o interior dessas vilosidades. Você tem sua lectina, tem vasos sanguíneos por todo o trajeto e qualquer coisa que entra no nosso trato gastrointestinal não faz parte de nós até entrar na corrente sanguínea. Então agora nós tomamos café da manhã há cerca de... Há quanto tempo tomamos café da manhã? Tomamos café da manhã? Há 2 horas começamos o café da manhã. Então, pedaços de comida estão começando a passar, mas como eles entram no sangue? Eles estão saindo do estômago. E isso acontece no intestino delgado. Bem, existe um local receptor que absorve a glicose, mas esse local receptor tem um transportador. Vamos chamar isso de ingresso para embarcar no trem. Ele tem um transportador e o transportador diz: eu não vou levar você, glicose, a menos que você venha com uma molécula de sódio. Agora, acabei de ler isso no meu livro de anatomia e fisiologia para enfermeiros. Então eu decorei essa frase para poder passar para vocês direto da fonte.
O sódio é o principal sistema de transporte para levar a glicose através da borda em escova e para dentro do sangue. Pensei, vou memorizar essa porque está direto do livro de anatomia e fisiologia. Então, se não temos sódio suficiente, o que acontece com essa glicose? Entra por um lado e sai pelo outro. Ela não consegue realmente entrar na célula. E aquelas lentilhas vermelhas não estavam magníficas esta manhã? E um dos motivos de estarem tão gostosas é porque tinham sal. Lembro de uma manhã, porque são as favoritas do Michael, as lentilhas vermelhas. Ele sempre come com abacate. E ele coloca esse pão de fermentação natural com abacate e lentilhas vermelhas por cima. Fica muito bom. Então, uma manhã estávamos sentados, ele encheu a boca. Ele fez, eu disse, o que foi? Ele disse, sem sal. Desculpa, coloquei sal. Outra manhã ele fez, eu disse, o que foi? Ele disse, sal demais. Coloca mais abacate. Porque o que acontece é que eu estou ocupada. Eu recebo um telefonema e quando eu recebo um telefonema, às vezes eu esqueço. Será que coloquei sal? Não coloquei sal. Dá. Mas olha, isso não acontece muito. Na maioria das vezes fica magnífico. Mas o ponto da minha história é que sal demais não é bom. Sal de menos também não é nada bom. Então existe um equilíbrio. Em Mateus capítulo 5, versículo 13. A Bíblia diz, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Eu gostaria de sugerir que este sal de cozinha perdeu o seu sabor. Ele perdeu todos os outros minerais. E o que a Bíblia diz agora? Agora não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. E eu me lembrei desse versículo quando estava em Minnesota, no meio do inverno, e eles estavam jogando sal na estrada para derreter o gelo. E eu disse, aí está, é isso que você pode fazer com sal. E você sabia que a maior parte do sal é sal industrializado? E que esse sal industrializado é feito para a indústria? Mas o triste é que uma parte dele é enviada para consumo humano. Isso é horrível, não é? Agora, o sal que nós, humanos, deveríamos consumir é o sal marinho colhido manualmente, que mantém todos os seus minerais. E os minerais basicamente nos mantêm unidos. É muito importante fazer com que os minerais entrem na célula e, lembre-se, o cálcio é chamado de rei porque, uma vez que o cálcio entra, todos os outros minerais pegam carona com ele. Mas o cálcio não consegue entrar na célula sozinho. Certo, alunos, vou começar a fazer perguntas para vocês. Como o cálcio entra na célula? O sol brilhante. Sol, vitamina D. Então, a vitamina D é essencial para puxar o cálcio para dentro da célula. Glicose. A glicose é o combustível número 1 utilizado por todas as células do corpo. Como ela entra na célula? Alguém arrisca um palpite? Insulina. A insulina é a chave que destranca a porta para que a glicose entre na célula. E é assim que a glicose entra. Mas deixe-me dar um exemplo do que infelizmente está acontecendo hoje com muitas pessoas. E muitos estão doentes por ignorância. Eles não estão bebendo água suficiente porque não querem ficar indo toda hora ao banheiro. Eles não estão consumindo o sal integral, então estão com deficiência de magnésio. E a maior fonte de magnésio são os vegetais de folhas verdes escuras que eles também não estão comendo. Então, a pouca água que eles ingerem não está sendo absorvida. Eles não estão se expondo ao sol porque acreditaram no que a mídia disse, que o sol vai causar câncer de pele. Então, eles não tomam sol e ficam deficientes em vitamina D, o que impede que o cálcio e os minerais entrem na célula. E eles acreditaram no que a mídia disse, que a gordura é perigosa, então seguem uma dieta sem gordura e estão sempre com fome. Você sabia que a gordura é o que dá a sensação de saciedade ou satisfação? Então, quando alguém faz uma dieta sem gordura, você já percebeu que essa pessoa come o dia inteiro? Elas sentem fome o dia todo.
então acabam comendo carboidratos em excesso, porque não é esse o alimento rápido? Aí está o alimento rápido, todos os carboidratos. Então eles estão sobrecarregando o pâncreas. Agora, o pâncreas não está liberando insulina e a glicose não consegue entrar na célula. Veja, é por isso que eu chamo isso de CBD, o Distrito Central de Negócios do Corpo Humano. Então, o corpo observa isso. A água não consegue entrar, os minerais não conseguem entrar, a glicose não consegue entrar. E então agora o corpo diz, bem, parece que vamos ter que recorrer à nossa última alternativa. Vamos simplesmente forçar isso para dentro da célula. Como isso se chama? Pressão alta. Então, a pressão alta pode ser resultado de desnutrição, a pressão alta pode ser resultado de desidratação, a pressão alta pode ser resultado de deficiência de vitamina D, de deficiência de minerais. Veja todas as coisas que podem se juntar para causar pressão alta. E já vimos pessoas reverterem totalmente a pressão alta. Enquanto que em uma semana vemos o diabetes realmente melhorar, porque basicamente nossos níveis de açúcar no sangue dependem dos alimentos que estamos consumindo. Mas em relação à pressão alta, não vemos uma grande queda apenas em uma semana. Isso às vezes pode levar alguns meses aplicando os princípios do Sustain Me e pouco a pouco trazendo a normalidade de volta para dentro e para fora da célula. Tivemos um senhor e o nome dele era Henry. Ele era um juiz aposentado. E ele veio para o nosso programa e não estava interessado em mudar sua medicação. Ele tinha, acho que 69 anos, estava um pouco acima do peso, provavelmente carregando cerca de 32 quilos em excesso. Ele tomava medicação para pressão alta, para afinar o sangue, para colesterol, para açúcar no sangue, gota e úlceras no estômago. Então ele tomava 6 medicamentos. Nós demos a ele chá de berry de espinheiro para beber ao longo do dia, por causa da pressão alta. Ele assistiu às palestras e no final da semana disse, obrigado, Bárbara. Ele disse, gostei muito da minha semana, vou levar algumas bagas de espinheiro para casa e continuar. Depois ele me ligou 4 meses depois e disse, gostaria de fazer uma visita, pegar mais berries de espinheiro. Eu disse, vem almoçar, Henry. Quando abri a porta, eu não reconheci o Henry. Ele tinha perdido 40 quilos. Então, o inchaço no rosto dele tinha sumido. Ele disse, agora eu consigo fechar meu casaco. Ele disse, sente-se, tenho algumas histórias para você. Ele disse, fui ao médico recentemente para medir minha pressão e o médico falou, vou ter que pegar outra máquina. E ele perguntou, por quê? Ele disse, bem, sua pressão, esta máquina está dizendo que sua pressão está 120 por 75. Ele disse, essa não é a sua pressão. Ele disse, agora é. Então o médico tirou ele do remédio para pressão alta, o médico tirou ele do remédio para afinar o sangue, porque o sangue dele estava simplesmente perfeito. O médico dele o tirou da medicação para baixar o colesterol, porque, bem, o próprio médico considerou que o nível de colesterol no sangue já estava na faixa ideal. Ele disse, parei com toda a minha medicação. Quem o tirou? O médico dele, porque estava tudo normal. Acho essa uma história interessante, porque esse homem escolheu continuar tomando a medicação. Muitos vêm aqui dizendo, vou parar com os remédios. Mas eu acredito que é muito melhor adotar primeiro os princípios de um estilo de vida saudável. E então, alguns medicamentos podem ser interrompidos imediatamente, como os anticoagulantes e os para colesterol, sem dúvida. Mas à medida que o estilo de vida muda e a pressão arterial diminui, você pode ir reduzindo a medicação. Conforme o nível de açúcar no sangue diminui, também é preciso ir reduzindo a medicação. O médico tirou ele da medicação, caso contrário, o Henry começaria a desmaiar por aí porque a pressão dele ficaria baixa demais. Lembra o que os remédios fazem? Eles têm uma mente fixa, são como robôs. Eu devo agir, quer você precise ou não. Ele disse, não tenho mais gota. Ele disse, não tenho mais úlcera no estômago. E o médico disse, não preciso mais da cirurgia de prótese total de joelho, porque os joelhos não gostam desse excesso de peso. História incrível.
Eu disse, Henry, me conte o que você está comendo. Ele disse, eu como uma tigela grande de espaguete toda manhã, feita de grãos integrais, frutas e creme de coco. Você ouviu isso? Todo esse emagrecimento com creme de coco. E eu presumo pão de fermentação natural com abacate e tomate. Ele era solteiro. Ele disse, eu. E então, na hora do almoço, ele disse, faço minha refeição principal por volta das 14 horas. E ele disse, eu como uma salada, como vegetais e algum tipo de proteína do jeito que você me ensinou. Ele disse, só preciso cozinhar isso 2 vezes por semana e depois congelo em porções. E como mais uma fatia de pão de fermentação natural com abacate e tomate. E ele disse, e eu não como mais nada até o café da manhã. Ele é um homem muito decidido. Essa não é uma dieta leve, é? Na verdade, ele me escreveu 2 anos depois disso e disse, ele disse, até agora foram 70 quilos, 70 libras perdidas. Isso dá cerca de 38 quilos. Ele disse, parei de tomar café, agora só bebo água. Ele disse, não tomo mais vinho. Se estou com meus amigos à noite, ele disse, eu pego, vinho de suco de uva sem álcool. Eu disse, me conte sobre seu programa de exercícios. Ele disse, descobri que consigo caminhar mais um quarteirão a cada semana. Então, quanto mais ele se exercitava, mais forte ficava, menos peso tinha, conseguia ir mais longe com ainda menos esforço. Acho que é uma história incrível. E eu sei por que esse homem obteve resultados. Simplesmente fez isso. Ele viu, fez sentido, então ele simplesmente fez. Eu acho, não sei, mas acho que ele poderia realmente ter voltado para o tribunal. Ele estava aposentado, mas que resultados incríveis. Sabe, deveríamos aproveitar nossas aposentadorias. E quantas pessoas não aproveitam? Quantas pessoas aguardam ansiosamente o dia em que vão parar de trabalhar? E quantas pessoas acabam piorando? Então, um corpo incrível que tem uma capacidade inata de se curar. Mas quão importante é beber água? O uso da água... desculpe, cor errada. O uso da água, há um momento para beber água e há um momento para não beber água.